Olá a todos e todas. Estamos aqui para mais um episódio da Educação Científica Cidadã. Desta vez nós trouxemos aqui a professora Thaís de Oliveira, professora de Química, mas também mestre em Educação em Ciências e Matemática, e seu trabalho e sua pesquisa tem sido no campo da argumentação. E nós escolhemos a Thaís por um motivo muito especial. Hoje nós vamos analisar um pouquinho como é que os especialistas tratam os assuntos relativos à pandemia nos telejornais. Nós fizemos um recorte, é claro, não vamos falar de todos os telejornais, mas escolhemos o telejornal da TV Cultura, que é um telejornal que todas as noites traz um comentarista, pelo menos um comentarista da área de saúde, para comentar os casos da pandemia. E, além disso, é um telejornal que está disponível online pelo canal do YouTube, e também a gente tem que lembrar que São Paulo foi o epicentro, né? Pelo menos ainda o estado ainda é o epicentro da pandemia nesse momento. Nós estamos falando aqui do alto do dia 3 de julho. Esses vídeos que nós vamos apresentar e vamos discutir, eles são de aproximadamente 3 semanas atrás, mas eles ainda tratam de um tema da atualidade, posto que 3 semanas é muito tempo para um período de pandemia, muitas coisas acontecem, mas eles estão tratando ainda de questões que nós estamos vivenciando aqui, principalmente aqui no estado de Pernambuco, que é a questão da flexibilização, de como é que volta a alguma rotina, alguma saída para o trabalho. Primeiro eu vou pedir para a professora Thaís se apresentar e falar um pouquinho dessa expectativa que ela tem com relação a esse trabalho que vamos fazer aqui hoje. Bom, olá a todos. Primeiramente, agradecer à professora Kátia Caligares pelo convite. Para mim, de suma importância estar participando de debates dessa característica, desse entorno, já que é um assunto tão atual, tão polêmico também, que a gente vai abordar aqui nesse dia, né? E aí a gente vai tentar fazer um comparativo, ver como está acontecendo esse tipo de entrevista, esse tipo de informação, como essas informações têm sido passadas para a comunidade. Então, as expectativas são as melhores possíveis, no sentido da gente analisar de que forma o conhecimento científico ele está sendo passado para a sociedade como um todo. Muito bem, Thaís. Então, agora eu vou compartilhar aqui com todos a tela aqui do YouTube, tá certo? Então, nós temos aqui, no primeiro caso, a gente separou uma fala do Bruno, desculpa, não é Bruno Covas, Dimas Covas, que ele é, se não me engano, do Instituto Butantan em São Paulo, e ele frequentemente, quase toda semana, está na bancada do Jornal da Cultura. Então, hoje, ele é um videozinho curtinho, vamos ouvi-lo na íntegra, depois a gente faz os comentários, tá certo, professora Thaís? Ok, Kátia. Só repetir a pergunta aqui. Tá legal o áudio aí?
Então, a gente pode ver que foi naquele momento em que estavam acontecendo os atos públicos, né, aos domingos, e aí a repórter pergunta que quando esses atos estão acontecendo, a população está descartando a questão do isolamento, né? Muito bem, Thaís. Comentários todos seus. Muito obrigada, Cátia. Deu para ouvir bem aí o áudio do vídeo? Para mim deu, para você deu? Não, mas assim, eu estou com material aqui de transcrição, tá bom, do vídeo? Então, vamos lá. Recapitulando justamente a parte que a professora Cátia voltou aí, acerca da pergunta que a repórter ela acabou fazendo para o doutor Dimas, né? E aí ela questiona ele acerca desse movimento, justamente como a Cátia já pontuou muito bem, esses movimentos antirracistas que estavam acontecendo por boa parte de alguns países do mundo, que foi algo que começou nos Estados Unidos, foi se disseminando. E aí ela questiona ele como seria essa situação, né? Se isso vinha a ter alguma influência, ia ter algum resultado na questão do isolamento social, da questão da transmissão do vírus. E é interessante que ela faz esse questionamento se isso ia impedir esse isolamento, se era romper o isolamento, a ocorrência desses movimentos, e também ela acaba questionando sobre o medo, se a partir do momento que começamos a flexibilizar essas situações de pandemia, vai flexibilizando, se a população vai diminuindo a tensão, o medo que está tendo em relação à disseminação do vírus. E aí, né, fazendo uma breve análise, a gente, como Cátia bem disse, a gente pegou só apenas um recorte, e nesse recorte, fazendo uma análise breve, a gente consegue perceber a relação entre a pergunta e a resposta, né? Quando a gente vai fazer essa análise, qual a ligação que está tendo? Está tendo alguma relevância? Está tendo a consideração na fala da pessoa que vai emitir a resposta em relação à pergunta? E aí a gente vê na resposta dele, eu acredito que fica até um pouco claro, mas quando a gente vai fazer essa análise mais aprofundada, que a gente conta com a transcrição, a gente consegue perceber alguns rastreios que dá para a gente perceber muito bem, dá para a gente entender muito bem como foi essa resposta dele. E aí, né, diante da pergunta, o doutor Dimas, é o Dimas, né? Esse, sim. Dimas Covas. O doutor Dimas, ele começa a falar sobre como é que está acontecendo, toda essa questão do isolamento, e ele começa a dizer que em alguns países a pandemia está sob controle, que não terminou, mas é preciso ter esse controle, que ele diz que é um problema relaxar e permitir essa grande circulação, porque pode acontecer uma segunda onda. Então, observe, ele começa a colocar todas as questões que podem acontecer por meio da flexibilização. Mas, do ponto de vista argumentativo, a gente está tratando aqui na perspectiva dialógica, tá? E que um fala e considera a fala do outro. E na perspectiva dialógica, do ponto de vista da argumentação, apesar de ele estar tratando de um tema totalmente inerente ao contexto, ele acaba não respondendo ao questionamento da repórter. E a gente percebe isso claramente, acho que deu para perceber que ela também quer saber uma resposta mais pontual, ela quer uma resposta daquilo que foi questionado, e como ele não oferece, ela novamente reformula a pergunta dela. Acho que deu para perceber, eu vou só ler a transcrição, diz assim, ó, doutor Dimas, com esses atos, não, essa parte é aqui, e que no caso dos Estados Unidos, a gente sabe que os números ainda são graves, e a gente viu aglomerações e muitos atos, não é? Então, vê, ela começa a falar da questão dos movimentos que estavam acontecendo, ele não fala do que foi perguntado e ela pontua algo específico, justamente para fazê-lo falar sobre isso, para fazê-lo se colocar acerca desses movimentos antirracistas. Tudo bem, Cátia? Quer colocar alguma coisa até então? Não, estou achando ótimo. Tá bom. Então, vamos continuando aqui. Diante da interrupção, né, muito pontual dela, muito importante, por sinal, já que estávamos tratando de entrevista, então as respostas têm que ser coerentes com as perguntas, com as indagações, os questionamentos. Aí ele vai e diz, os Estados Unidos ainda não. Sim, sem dúvida. Ou seja, Estados Unidos, as aglomerações acabam gerando resultados graves nos números. Isso ele responde que é sem dúvida. Mas aí, ele poderia ter... Isso aqui é uma questão de como é que eu posso dizer, coerência, né, do que está sendo discutido. Ele poderia pegar esse gancho aí e já começar a falar de todos esses questionamentos dela. Só que aí ele começa a trazer muitas informações que acaba fugindo, mais uma vez, do questionamento.
E assim, eu vou falar aqui alguns pontos bem importantes que ele aponta, mas de uma forma geral, eu já queria trazer algo que é muito importante. Como a professora Cátia Caligares acabou de apontar, isso é um telejornal que transmite informações à sociedade como um todo. Então, a gente não está tratando só da sociedade, só da comunidade acadêmica, a gente está tratando da comunidade como um todo. Então, esse tipo de informação, principalmente em um tempo de pandemia como esse, tem que ser muito claro. Eu não estou dizendo que é para a gente deixar o discurso científico, linguagem científica de forma alguma. É preciso utilizá-la agora, fazendo isso de uma forma clara para que a população venha entender. E aí eu penso e vejo isso, né, nas próprias entrevistas que têm acontecido, que as pessoas estão com muita dúvida, as pessoas estão muito confusas justamente por causa dessa falta de clareza nas respostas, nos diálogos que têm acontecido. A gente vê, estavam os dois falando da mesma coisa, só que não estavam indo na mesma direção. E aí isso é um problema. Um leigo que está assistindo, alguém que não tem tanta informação, que não tem tanto conhecimento e que está ali de primeira viagem e quer entender um pouco sobre a pandemia, ele vai entender o que Dimas falou e vai entender o que a repórter falou. Só que não vai entender a ligação do que os dois estão falando. Parece que um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra, completamente diferente. É incrível, muito boa a tua análise, Thaís, porque na realidade essa preocupação, né, que se você está ali numa bancada justamente para esclarecer as questões relativas, né, a um fenômeno como a pandemia, é importante que você seja o mais fiel e o mais claro possível ao questionamento realizado, porque em Isso. geral a função da repórter ali como âncora no telejornal é justamente trazer à baila aquilo que talvez seja a grande dúvida ou o grande questionamento da Isso, Cátia. população. E me permita complementar a sua fala, você vê, a gente percebe que o questionamento dela é muito pontual. E é algo que é num nível de compreensão muito claro. Enquanto a fala dele, apesar de estar tudo relacionado, mas aí acaba fugindo. E aí a gente fica sem saber o que está sendo discutido realmente. Na fala dele acerca dos Estados Unidos, né, ele começa, como eu falei, deixa eu pontuar aqui algumas coisas interessantes. Ele diz que sim, a quantidade está diminuindo progressivamente nos Estados Unidos, mas é preciso manter a quarentena. Então, é essa questão que ele fala. Então, não se fala dos movimentos que estão acontecendo, dos protestos, que é algo que, para o momento, para a entrevista, era algo que estava no cume, né? Que estava aí em cima o assunto e que as pessoas precisam e precisavam de esclarecimento. Então, pode falar. Inclusive porque os protestos, né, as pessoas foram às ruas aglomeradas, apesar da grande maioria estar usando máscara, mas não havia o distanciamento social, né? Então ele poderia Isso. inclusive ter pontuado isso, né, que apesar de haver uma comoção, digamos, da sociedade no sentido de necessidade de se colocar contra um ato racista, Sim, sim. havia uma necessidade também de se perceber, estamos em plena pandemia, né, e que Exato. era importante tentar manter os cuidados, né, de distanciamento, e ele não toca nisso relacionado aos atos. Ele fala até que precisa que a Isso. gente continue em quarentena, que a gente continua tendo que manter Isso, todas as distanciamento, questões. isolamento, né? Mas ele não fala relacionado aos atos, à aglomeração que os atos provocaram. Eu aproveito aqui para me colocar também diante dos movimentos que aconteceram. Ninguém aqui está dizendo não façam os movimentos sociais, de forma alguma. Pelo Pelo contrário, contrário. faça-se. É necessário fazer. A gente Sim. apoia esse tipo de movimento, porque foi assim, e é assim que o cidadão ele consegue garantir seus direitos sociais. Exatamente. Agora que é preciso considerar justamente o que a senhora tem colocado. A gente está vivendo período de pandemia, vamos fazer movimentos sociais? Sim, vamos, mas vamos tomar as medidas necessárias de proteção? Vamos tomar todos os cuidados necessários? E é interessante que ele, inclusive, aponta isso, diz, não, é preciso ter o cuidado com a máscara, com a proteção, só que não faz essa ponte que nós estamos fazendo aqui e que poderia ser muito riquíssimo para aquele momento, muito esclarecedor para a população, concorda? Sim, com certeza, Thaís, com certeza. Pronto, então, pode dizer, Kátia. Não, eu queria saber se você quer colocar mais algum detalhe com relação a esse vídeo. Sim,
É porque são muitas coisas, só Vai mais lá, alguns aqui. vai lá. Ele fala dessa produção, inclusive ele traz alguns elementos na fala dele muito contundentes e do aspecto médico também, do aspecto ali medicinal, dos cuidados que a medicina tem tomado, da produção com máscara e tudo mais. E aí ele traz algo interessante, ele diz, ó, mesmo com a máscara, mesmo com a proteção, se aglomerar, não adianta muito, porque o vírus vai estar circulando em pouco espaço. E aí ele poderia ter tomado justamente essa fala, só para complementar isso que a gente está dizendo, essa fala, ó, o vírus poderia circular com mais facilidade. Então, as pessoas poderiam fazer os movimentos sociais, só que com um certo afastamento, com mais cuidado da forma que eles estavam fazendo. Tá bom, Kátia? Tá ótimo. Pronto, da fala dele foi isso. Agora, eu queria trazer só um aspecto geral do que a gente está falando aqui. Ele fala também muito da flexibilização. Só concluindo aqui, ele fala da flexibilização, que é preciso uma flexibilização na quarentena. E isso, para mim, foi importantíssimo na fala dele. Foi uma das coisas mais importantes assim, que me chamou a atenção realmente. É preciso entender que não é a flexibilização da quarentena. A gente não vai flexibilizar-se da quarentena, é na quarentena. Uhum. Então, mesmo com a flexibilização, é preciso cuidado, é preciso atenção, é preciso tomar todas as medidas necessárias. Com toda certeza, Thaís, com toda certeza. Pronto? Vamos para o Pronto? próximo? Sim. Então, vamos aqui. Já aparece aí para você? Só um instante, sim. Ok. Então, agora nós estamos com a médica infectologista. E nesse momento, você tem aí anotado o nome dela? Eu sei que é Richman. É Rosana. Rosana Richman. Ok. Isso. Então, eu vou passar o vídeo aqui. Eu espero que o som esteja saindo adequadamente. O primeiro não ficou legal não para mim, mas aí coloca que a gente vai discutir. Eu vou só passar de novo aqui o comecinho da pergunta. Tá bom? Vamos para cá. Então, esses dois trechos foram tirados mais ou menos no mesmo período, né, dentro da distância talvez de uma semana. E aqui agora a repórter questiona, né, que é a primeira vez que o São Paulo começa a ter queda no número de mortes. E aí ela pergunta, né, para a Rosana, se é cedo para começar a falar em flexibilização. Isso aí. Então, se quiser ir para os comentários. Tá bom, então vamos começar, né? Uhum. De novo, não ficou legal o áudio, mas eu estou com acesso aqui à transcrição e a gente vai vendo. A gente percebe, de modo geral, falando do aspecto da argumentação dialógica, como a gente tem abordado, uma diferença muito grande de um vídeo para outro. Naquele, enquanto não era considerado a fala, a pergunta inicial, nesse aqui é totalmente diferente. A posição de Rosana é fantástica durante todo esse curto pedaço aqui, esse transcrito, né?
A gente vê que ela foi muito fidedigna à questão, à pergunta que estava sendo colocada. E, assim, é interessante que a gente vê até o posicionamento da própria repórter. Enquanto no outro vídeo, uma teve que reformular a questão, tudo mais, mas ficava calada após para dar espaço para o entrevistado. Nesse, a gente percebe uma interação. Enquanto a doutora vai falando, a repórter vai complementando, porque estava ali coincidindo a questão, a pergunta com a resposta. Percebe, Kátia, a diferença? Sim, muito interessante, muito bem pontuado. Pronto. Então, a gente percebe que ela pergunta, né? Tá acontecendo uma queda nos números, né? E eu acho que isso é uma sensação da população como um todo. Quando a gente percebe uma queda, é muito bom, porque a gente sabe que as medidas de contenção estão dando certo. Se diminui é porque as medidas estão acontecendo da forma que devem acontecer. Agora, o problema as pessoas confundem flexibilizar com liberar. Me permite essa comparação. Flexibilizar é a gente tornar menos duro. Aquilo que está muito trancado, a gente flexibilizar, deixar mais tranquilo, abrir um pouco com objetivos pontuais. No caso da quarentena, a flexibilização ela acontece para que a população possa resolver algo que é importante, o pequeno empreendedor possa voltar com muito cuidado também, todas as suas questões ali, todo o seu emprego, seu investimento. Só que aí as pessoas confundem quando dizem vamos flexibilizar, é como se estivesse dizendo vamos abrir a porta e vamos todo mundo para o meio da rua. E é isso que a gente tem visto. Inclusive, ela pontua isso aconteceu em muitos lugares do Brasil e tem acontecido. Quando flexibiliza, isso já é corriqueiro, é costume em todo lugar. Se flexibilizar com poucos dias depois tranca. Percebe, Kátia, essa coerência que está acontecendo? Sim. Inclusive, a gente tem observado agora, recentemente essa semana, Portugal começou a flexibilização ali no início de maio, né? E aí as pessoas saíam com máscara, com cuidados, tal. Aí, de repente, as pessoas começaram a se sentir à vontade, começaram a se reunir nos bares, 20, 30 pessoas, festas para 400 pessoas. Aí, o que aconteceu? Lisboa já entrou em lockdown de novo. Porque é o que acontece. Começou, eles estavam assim estabilizados, no número de casos não estava aumentando muito, de repente começou a crescer de novo a taxa de contaminação. Então, assim, não terminou, né, a quarentena. Ela Exatamente. Você tem que fazer toda a flexibilização com todo cuidado para evitar o máximo possível de contaminação. Eu não sei se é só apenas no meu reduto de pessoas que me cercam, que as pessoas estão tendo uma vaga ilusão que vai chegar um belo dia que vai dizer tá tudo liberado e vamos todos para o meio da rua. E a gente sabe que isso não vai acontecer. É a partir das flexibilizações. Eu acredito e eu até aposto nisso, que a partir do momento que flexibiliza, o cuidado tem que ser redobrado. Se a gente estava se cuidando no isolamento, que a gente está guardado, cuidado dentro dos nossos lares e ainda assim correndo risco, quando precisa sair, quando precisa resolver algo, imagine quando a gente está exposto, está com essa flexibilização, podendo sair, ir para resolver as questões de forma mais liberal, vamos dizer assim. E aí é essa questão, né? As pessoas estão liberando, flexibilizando e com 2 semanas, 3 semanas as coisas pioram. Porque com a flexibilização diminui os cuidados, que eu não entendo essa lógica. Se a gente está se cuidando isolado, quando está junto do povo é que tem que se cuidar mesmo. Exatamente. E vai falar alguma coisa, complementar? Não. Pronto. Claro. E na fala dela, né, de Rosana, é bem interessante que ela trata tudo isso. Ela diz, não é momento, né, da gente dizer que o pior passou, porque a gente não tem essa noção ainda de como está esse avanço. E aí, como esses dados têm sido passados também, isso é questão para outros vídeos, né, para outra discussão, não vamos entrar por aí. Mas, assim, diante do que está sendo dito, não é momento de aliviar, não é momento de dizer, vamos sair, não. Porque ela diz, se sair, quando flexibiliza, com 2 semanas a gente vê o resultado, com 15 dias, com 10 dias, a gente vê hospitais lotados de novo, tem que trancar tudo. E ela dá alguns exemplos, ela cita Salvador, né? O que aconteceu lá, flexibilizou, foi todo mundo para a rua, pensando que estavam no carnaval, fora de época. Aí depois
volta todo mundo para dentro de casa. Curitiba, a mesma coisa. Eu queria pontuar, que não está na fala dela, mas a senhora bem sabe, Kátia nos conhece, tem um contato conosco, estávamos estudando em Minas Gerais, Sim. e bem no começo, né? E lá em Belo Horizonte a gente estava, inicialmente teve aquele isolamento total e foi muito bom, ali começou tudo muito bem. E há algumas semanas atrás, Belo Horizonte, a gente está o melhor de dados, quem está somos nós. E aí flexibilizam. E quando flexibiliza, os números estouram. Exato. Porque é uma flexibilização sem uma orientação, sem um direcionamento. Não é só botar o povo na rua, é colocar as pessoas na rua com as medidas e com orientação, que eu acho que é isso que está faltando. Lembra que a gente falou do vídeo inicial, que as pessoas precisam ter informação com clareza? Exato. Nesse vídeo a gente consegue perceber essa clareza, mas isso não é uma generalização, não é uma totalidade. Nem todos têm essa clareza, nem em toda entrevista, nem em todo meio de comunicação a gente vai ter essa clareza, e é preciso, principalmente nesse momento. Muito interessante, muito interessante. Inclusive, Thaís, o que esse detalhe da comunicação, né? Então, há uma preocupação aí no telejornal de trazer pessoas da área para poder comunicar. E a gente percebe também que não é todo mundo que tem clareza do que é uma comunicação clara, né? Uma comunicação que realmente atinja aquela pessoa que está ouvindo. Isso. Né? E assim, né? A gente tem uma tendência, quando a gente está estudando muito sobre algum tema, a gente quer usar sempre aquele mesmo discurso, aquele nível de fala, só que é claro que essa médica, por exemplo, essa doutora infectologista, ela tinha uma linguagem mais polida, vamos dizer assim, para falar da Covid, mas pela necessidade do momento e o local onde ela estava, ela viu a necessidade dessa fala ser mais abrangente possível e compreensível também. Então, observa o que ela diz, só que um ponto que ela começa a falar dessa desaceleração, e aí a repórter, né, começa a interagir com ela. Então, seria uma segunda onda, né, se começa a liberar, que eu acho isso fantástico na fala dela. Eu não consigo dizer se é uma segunda onda, porque para ser uma segunda onda a gente tem que terminar a primeira, e a gente não sabe quando é que termina a primeira, porque tá desse jeito. Quando a gente acha que terminou, volta tudo de novo, por causa da flexibilização sem orientação. Então, as pessoas, elas começam a ter essa liberdade, essa flexibilização sem compromisso. Exato. Libertina, sem pensar nas consequências. É uma flexibilização irresponsável. Essa é a verdade. É verdade, tem toda a razão. E me parece também, quando você fala, né, que é da saída das pessoas e que as pessoas não estão instruídas, não há também, isso já tenho observado, uma ação, digamos, de comunicação, por exemplo, do Ministério da Saúde, sim, para atingir as pessoas. Por exemplo, quando você tem as campanhas de vacinação, então você sempre tem nas propagandas, entre o intervalo, principalmente das novelas, você sempre tem aquela informação, olha, vai começar a vacinação, leve a criança, não sei o quê. Tem isso, uma preocupação, que são propagandas voltadas para questões sanitárias, né, de saúde. E a gente não percebe o movimento do Ministério da Saúde em fazer propagandas específicas, né, falando disso. Então, precisa de tempo, de programas, precisa contar, né, com os programas televisivos que já existem e com propostas como a nossa, da educação científica cidadã. Isso. Quem dera essa fala fosse exposta, que nos ouçam, né? Os ministros e colaboradores da saúde que nos ouçam. Que esse tipo de atitude seja tomada. Porque é o momento mais urgente de tomadas de iniciativa. Não é só esclarecer alguns aspectos, não é só dizer os números, não é só dizer como estamos, se está diminuindo, se está crescendo, é dizer como fazer na flexibilização. Então, antes de flexibilizar, antes de mandar o povo para a rua, vamos entender o que é a flexibilização? Vamos parar todo mundo aqui, coloca um minutinho, como a senhora bem disse, numa TV, numa emissora de rádio, coloca um tempo aí, vamos entender o que é a flexibilização. Vamos flexibilizar? Vamos, mas quer ir para a rua? Quer, então vai ter que tomar os cuidados. Sim. E aí, essa doutora Rosana, eu estou dizendo, eu achei fantástica a fala dela, e ela traz um complemento muito
que, em relação a isso, essa questão da gente expor, né, de dizer, ó, tem que ir, mas vai com cuidado, tem que ir, mas tem que ir para a rua com todas as medidas de segurança possível. E ela faz uma crítica dizendo, ó, o que a gente está vendo é o quê? São medidas de teoria. Na prática não acontece. E eu concordo totalmente com ela. Muita coisa bonita nós temos. A gente tem um projeto belo que tem acontecido desde o início da pandemia até agora, que se colocasse em prática, nós estaríamos numa situação muito melhor do que a atual. Só que aí é o que ela diz. A gente tem projeto no papel, na teoria. Quando passa para a prática, fica na libertinagem que estamos vivendo. Vai para uma tristeza total, né? Exato. As pessoas têm o costume de dizer, a gente ri para chorar. Na verdade, a gente está chorando mesmo, porque não tem condição de rir nessa situação. Não tem. E o impacto todo no sistema de saúde, né? Mais ou menos nesse período, talvez uma semana antes do período dessas reportagens aí, nós estávamos aqui em Pernambuco com uma fila de 300 pessoas esperando por um leito de UTI, né? Ou seja, a gente já tinha estourado a nossa capacidade, né, hospitalar. E agora o que a gente tem visto nessas últimas 2 semanas é justamente o crescimento de casos para o interior. O Agreste, agora, a região aqui onde a gente está, né, na região 4 de saúde, que a sede dessa região 4 é a cidade de Caruaru, que tem aproximadamente mais de 1.300.000 pessoas. Então, o que acontece? Esse 1.300.000 pessoas, basicamente, dependem do suporte hospitalar que a cidade de Caruaru pode oferecer. Isso. Né? E nós temos visto que os casos estão aumentando muito, que as mortes estão aumentando, elas continuam aumentando, e você percebe que não há assim, uma preocupação da população em compreender que aquela coisa do achatamento da curva, de conseguir achatar a curva para poder, digamos, desafogar o sistema de saúde, não acontece. Nós, pelo contrário, afogamos o sistema, né? Exatamente. Nessa questão da curva, inclusive, eu tenho ouvido muitas críticas, né? Porque a curva ponto máximo vai ser em abril, depois passa para outro mês. Por quê? As pessoas não entendem por que isso. Justamente porque não estão respeitando o isolamento. É simples de entender. E as pessoas não entendem, aí acham que mentira do governo, aí fica nessas questões políticas que não levam a nada, ao invés de tentar entender cientificamente, matematicamente, o que acontece com essa curva. E só retomando uma fala que você falou, né, de que quando começou a pandemia, por exemplo, a pandemia foi decretada no dia 11 de março pela OMS. E no dia 16, nós aqui na Universidade Federal de Pernambuco paramos todas as atividades presenciais. E eu acho que a mesma coisa aconteceu lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde você estava. Isso, né? Isso. No dia 25, vocês retornam para cá. Logo depois vem a Páscoa. Eu entendo que até a Páscoa, todo mundo estava assim, fazendo uma grande quaresma e uma grande quarentena, né? Exatamente. Foi quase... Mas depois da Páscoa isso foi começando a relaxar. E a gente pode perceber isso muito claramente quando a gente olha a comparação da curva de crescimento de casos no Brasil comparado com outros países, né? Principalmente se a gente pegar com países europeus, você vai ver que os países europeus eles crescem assim e o Brasil cresce assim. Porque houve uma quarentena bem precoce, houve uma quarentena bem precoce que segurou essa disseminação dos casos lá no comecinho, em março e abril, mas depois isso começa a disparar e hoje a gente já ultrapassou todos os países, né? E por conta da baixa testagem que a gente tem, a gente não pode dizer, mas certamente já ultrapassamos os Estados Unidos também, porque eles testam cerca de 10 vezes mais do que a gente, né? E eles não têm hoje 10 vezes mais casos que a gente, então certamente nós já ultrapassamos os Estados Unidos. E se realmente houvesse testagem, a gente saberia. Se houvesse as informações
fidedignas, a gente conseguir entender melhor. Mas com as informações que nós temos, a gente percebe, né? Essa diferença comparando a outros países. Então, isso. Eu acho que esse debate que a gente está tendo é muito pertinente, né? A gente vê como essas discussões têm acontecido, o aspecto da argumentação, a gente entender se realmente está sendo considerado, como essa linguagem tem sido passada. Eu acho que esse tipo de discurso, esse tipo de discussão é o que tem que aparecer para as pessoas. Uma discussão acessível e compreensível para elas também. Eu vou parar aqui, eu vou parar o compartilhamento para a gente fazer um fechamento, pode ser? Tá ok, pode ser. Pronto. Agora estamos aqui. E eu queria dizer assim, queria saber um pouquinho de você e aproveitar, né, a tua expertise aí nesse processo de análise das falas, né, dessa argumentação dialógica. Como é que foi essa experiência de fazer essa análise? Que elementos que você usa para conseguir fazer essas percepções todas? Bom, vamos dizer que colocamos um peixe para nadar, certo? Se colocar um peixe dentro d'água, ele está no território dele. Então, para mim, foi muito bom fazer esse tipo de análise, como a gente tem feito, né? Não só essa, mas eu e Kátia, nós temos feito alguns trabalhos em relação a isso. E, assim, para mim é muito bom, porque quando a gente tem esse material transcrito e analisado, a gente tem essas percepções que a gente discutiu agora de uma forma mais abrangente. Quer dizer que só olhando o vídeo a gente não consegue ter essa percepção. Sim, mas eu arrisco dizer que não tão aprofundada quanto com base na argumentação, na análise argumentativa, como a gente tem tratado, né? E eu digo isso por experiência própria. Como a Kátia bem disse, eu tenho um conhecimento pequeno de argumentação, mas a gente consegue entender alguma coisa. E só eu fiz o teste, eu vou olhar só o vídeo e vou tentar analisar só olhando o vídeo, sem fazer nenhum tipo de análise, de transição, nada. Então, eu fiz isso. Então, tinha uma percepção dali. A partir do momento que a gente vai para a análise argumentativa, a gente vai aprofundar aquele argumento, então a gente abrange muito mais. Milhares de questões surgem. Você perguntar aí o método, né, que a gente usa, a gente costuma usar para identificar a presença da argumentação, pelo menos na perspectiva que eu trabalho, que a senhora conhece, é a tríade de Leitão, para identificar elementos argumentativos. Eu não me recordo, não, desse eu não identifiquei não, mas alguns vídeos de análise que posteriormente a gente vai discutir, a gente tem alguns elementos que dá para linkar como elementos argumentativos, nesse até temos, certo? Só voltando um pouquinho aqui, a gente até tem, mas não completo. A gente tem resposta, a gente tem questionamento, a gente tem argumento, certo? Muitos argumentos, muitas justificativas, e tudo isso faz parte da argumentação. E eu, particularmente, gosto de fazer esse rastreamento da argumentação, tomando por base algumas marcas de fala, alguns apontamentos na fala, que quer dizer muita coisa para a gente, quer dizer se há uma contradição, se há uma concordância, se há uma conclusão. E nesses vídeos que a gente analisou agora, existia sim alguns. Existia, por exemplo, a palavra mais, quando o doutor Dimas ele fala, ele formula um argumento e, ao mesmo tempo, ele contra-argumenta aquilo que ele está dizendo, trazendo novos elementos. Aí ele usa a expressão mais, só para a gente exemplificar, para ficar claro. Certo. Pronto? Pronto. Pergunta? Então, tá bom. Bom, não preciso nem perguntar porque a tua maneira de interagir com o objeto de estudo nesse momento deixa claro que você gostou de fazer isso. Adorei. Além de estar dentro da minha área, né, da argumentação, dessas questões, o tema é muito instigante, a gente precisa conhecer, a gente precisa se aprofundar. E a gente, como acadêmicos, a gente não pode ficar de braço cruzado, porque, por exemplo, terminei um mestrado, uma graduação, um doutorado, vou ficar agora sem fazer nada. De forma alguma, a gente foi picado por um mosquitinho chamado investigação. E aí, quando a gente está dentro desse ambiente investigativo, a gente está em casa, fica bem, a gente consegue compreender o mundo. Eu acredito muito na educação científica e que por meio dela a gente consegue abranger, a gente consegue entender o mundo. Então, muita coisa do que está acontecendo atualmente e comparando também historicamente, né, das pandemias, epidemias que já aconteceram, a gente consegue ter uma percepção muito abrangente por meio da investigação científica, do conhecimento científico. Então, eu aposto muito no conhecimento científico, nas análises científicas para a gente entender o mundo. Tem, com certeza. Perfeita análise e conclusão, Thaís.
Então, eu vou encerrando por aqui o nosso Educação Científica Cidadã, nosso episódio dessa semana, agradecendo muito a tua participação, Thaís. Eu que Muito agradeço o obrigada. convite, para mim é muito enriquecedor estar aqui. Não só quando a gente está falando, discutindo, a gente vai aprendendo, Muito bom. partilhando. Com certeza, aprendendo sempre. Obrigada. Até mais.